eu sou a Hannah e eu sou uma das irmãstras. Se você ainda não ouviu falar sobre esse assunto, se prepare. O futuro está chegando e a aposta é que ele seja um pouco mais maker. O movimento maker é uma derivação da cultura hacker e da cultura do-it-yourself. Maker significa, em português, fazedor. Um dos pilares desse movimento é que siga uma abordagem construtivista, ou seja, aprender fazendo. E um outro princípio é que seja em rede, compartilhado. Esse movimento acaba agrupando em seu guarda-chuva uma comunidade inteira de inventores, artesãos, cientistas, entusiastas e qualquer pessoa, na verdade, que sente dentro de si uma faísca fazedora. Tá, mas fazer o que exatamente? Existe hoje uma classificação em grandes áreas. Por exemplo, robótica, roupas, comidas e composteiras, música, cosméticos orgânicos, ferramentas inusitadas, veículos e energias alternativas. Isso é tudo? Claro que não. E mais, isso tende a mudar de acordo com os desafios da geração, da sociedade e inclusive do microsistema em que você vive. Bom, as pessoas têm feito isso durante eras e agora isso é chamado de um movimento. Por quê? Pois é, todo mundo tem aquele tio marceneiro de garagem e todos nós derivamos daquele homem das cavernas que lascou a primeira pedra e que pintava sua história na parede. Pois é, então, qual a diferença? Realmente não muita. O que acontece é que hoje a gente tem acesso às coisas prontas e ainda assim o número de pessoas buscando um contato mais manual tem aumentado. E um outro aspecto é que a internet e a computação em nuvem permitem que se criem comunidades em proporções gigantescas. E por que isso vem acontecendo? Existem várias teorias. Por exemplo, de que isso seja uma resposta à falta de ligação com o mundo real dado a nossa era cada vez mais digital. Uma outra linha de raciocínio é que seja uma resposta à globalização, à produção em massa, e daí no movimento ao contrário, elas buscam cada vez mais a produção caseira, local, artesanal. Uma outra teoria é de que seja uma necessidade do homem como indivíduo na sociedade de liberdade na produção e no consumo. E eu tô falando tudo isso porque existe uma força emergente ainda no Brasil, mas de popularização de impressoras 3D, microcontroladores e outros eletrônicos do tipo faça você mesmo, drones, máquinas a laser e um monte de outras ferramentas que vão viabilizar a produção de conteúdos hoje inimagináveis dentro da nossa casa. Por exemplo, que a gente possa imprimir comida. Então, existe uma grande expectativa das empresas, do mercado, em entender como a economia pode se transformar com essas ferramentas e qual é o potencial de nós, indivíduos, de produzirmos as coisas na nossa própria comunidade. Então é isso. Essa é só uma pincelada. Se você curtiu o assunto, existem vários lugares onde você pode aprender mais. Eu vou deixar alguns caminhos aqui na descrição do vídeo. Nós também queremos falar cada vez mais sobre isso, então fique por dentro do nosso canal. Se inscreva! E se você gostou desse vídeo, Curta! é isso. Tchau!